gravando, deixa eu ver. Bom, boa tarde, pessoal. Então vamos lá para a nossa aula de administração, tá? Deixa eu pegar aqui o PDF, compartilhar com vocês. Cadê? Aula de PSP, disciplina, ADM, tá. Aqui. Cadê? Deixa eu carregar aqui, eu já compartilho com vocês. Aqui. Bom, deve ter chegado, deve estar chegando aí para vocês. Muito bem. Então vamos lá. Então a ideia hoje, em administração, a gente vai falar sobre esses tópicos aqui, tá? A gente vai falar então sobre gestão comercial, tá? A gente vai falar sobre gestão comercial aqui e vamos falar sobre prospecção de negócio. Então, basicamente, dar um overview aí geral. O que isso é? A gestão comercial, a gente costuma encontrar muito esse setor dentro das empresas e ele normalmente é ocupado por um diretor e esse diretor nunca é um supervisor, sempre vai ser um diretor porque é um cargo de bastante relevância dentro da empresa, porque esse diretor é ele que vai gerenciar todas as operações relacionadas à venda da empresa. Então, é um cara que ele tem bastante facilidade de trâmite nessa área de negócios e ele, como é que eu posso dizer? Pense um vendedor, né? Pense um vendedor. E pense um vendedor que tem conhecimento de mercado, dependendo da empresa, tem conhecimento do mercado nacional, assim como do mercado externo, tá? Ele tem total conhecimento do setor produtivo da empresa, tá? É um cara que busca estar sempre informado com relação a questões tributárias, com relação a práticas de organização, tá? Porque é uma atividade inerente a essa questão, né? Captação de novos clientes e prospecção de novos negócios, de mercado. E, normalmente, é um cara que tem uma remuneração diferenciada dentro de uma empresa, tá? Porque vamos dizer assim, todas as vendas, toda a estratégia de venda, toda a lucratividade da empresa passa pelas diretrizes que esse perfil, né, ele vai criar, estabelecer e controlar. Então, é um cargo bastante significado dentro de uma organização, tá bom? Então, só para ter um cenário aí. Quando a gente, por exemplo, ouve falar que o CEO da Oracle para a América Latina. O que é esse CEO? Esse CEO da Oracle para a América Latina? É o cara que vai vender, é um gestor comercial de negócios que envolve a América Latina, né? Estou falando da Oracle, mas pode ser da Microsoft ou qualquer outra empresa de grande porte, tá? É normal também você ter empresas multinacionais, elas terem escritório em outros países, né? E normalmente quem está à frente desse escritório, quem está à frente desse escritório é um gestor comercial, tá? É esse cara com esse perfil, tá bom? Então vamos lá então. Então vamos andar. Bom, então eu falei um pouquinho aqui do gestor comercial, vamos falar um pouquinho mais de qualidade, até para ter um texto aqui para que vocês possam depois buscar essa informação. Bom, basicamente esse gestor ele vai desempenhar o que a gente chama de uma atividade de gerenciamento comercial, né? E essa atividade de gerenciamento comercial, ela vai ter afinidade em conduzir, né, uma equipe ou uma carteira de clientes, né? Uma carteira de clientes, ou seja, possíveis compradores do produto que eu estou comercializando. E esse gestor, né, ele vai estar sempre
ele vai participar, na verdade, das definições, né, de alinhamento da empresa, no sentido de definir e conseguir atingir as metas, ok? Essas metas, evidentemente, elas são de vendas, né? Então, uma empresa que vende produtos a nível de país, a nível de Brasil, ela vai ter um gestor de comercial que vai estar cuidando de todo esse processo. É bem verdade que abaixo dele ele tem ainda os diretores regionais, né, os diretores locais, ok? Mas você começa a traçar uma estratégia que ela vem desde o balcão, né, do supermercado, por assim dizer, até a definição de uma estratégia de como é que eu vou conseguir desenvolver a distribuição desse produto, a produção desse produto. Então, por exemplo, se eu tenho a produção dele concentrada aqui no estado de São Paulo, mas eu quero entregar esse produto em todas as cidades do país, como é que eu vou fazer isso? Então, isso é uma atribuição do gestor comercial, porque é ele que está prospectando esse novo mercado lá em Roraima, em Salvador. Então, ele, ele vai contratar pessoas, né? Pessoas que vão ajudar ele nesse processo, ou ele mesmo que vai conduzir esse processo de distribuição, de logística, tá? Normalmente ele não faz, ele contrata, né? Então ele contrata um diretor, um subdiretor de logística, por exemplo, e esse diretor de logística fica responsável por buscar as facilidades desse processo. Muito provavelmente ele vai falar de parcerias com empresas de transporte, e aí, quando ele tem esse portfólio, esse plano de negócio de entregas, por assim dizer, de logística, ele vai dividir isso com o diretor comercial, tá? E aí eles vão discutir se aquela contratação, aquele preço, aquele valor, a forma como foi proposta o serviço atende de forma com qualidade aquilo que se espera, tá? Muito bem. Esse profissional ainda, como eu tinha falado um pouco antes, ele não é apenas um vendedor. Muitas vezes a gente pega, né, quando a gente pega, por exemplo, uma loja pequena, você tem lá um vendedor que vende bem, ele tem boa facilidade de vender, ele está sempre batendo as metas dele. Em algum momento ele pode sofrer uma promoção onde ele vai ser gerente de loja, né, por exemplo. Esse gerente de loja seria o equivalente ao gestor comercial, só que numa escala menor, tá bom? Ele vai gerenciar, ele vai dar suporte, então ele vai ser um gerente ali e esse gerente vai resolver tudo. E qual é a finalidade desse gerente? A finalidade dele é facilitar o processo de venda. É facilitar com que o cliente chegue e compre o produto sem burocracias excessivas, né? Então, tipo, se faltou um funcionário, ele muito provavelmente ele vai pôr a mão na massa, ele vai ali efetuar em um momento ou outro uma atividade de venda, ele vai talvez ajudar o caixa, de repente pega a pessoa do caixa, põe no balcão para vender e ele faz toda essa logística, tá? Então, é uma atividade bem importante dentro de uma empresa e que, como eu falei, sondeira, costuma ter uma remuneração diferenciada, tá? Muito bem, vamos seguir aqui. E nessa atividade, a gente vai encontrar bastante dilemas, né, na atividade comercial. É muito comum a gente ouvir que um bom vendedor será um bom gerente, como eu acabei de citar anteriormente. Mas nem sempre isso é verdade. Por que que isso não é verdade? Se o cara vende bem pra caramba, por que que ele não pode ser promovido a diretor? Não estou dizendo que ele não pode. Estou dizendo que nem sempre, o fato dele ser um bom vendedor, ele vai ser um bom gerente. Muitas vezes, ele me traz, ele é mais interessante para a empresa na ocupação de vendedor do que diretor, do que um gerente. E aí você vai virar e vai falar assim para mim,
Mas como é que eu retenho, então, esse talento? Como é que eu consigo prender ele sem mudar ele de cargo? Bom, você pode pagar uma remuneração diferenciada para ele, né? Evidentemente, o vendedor ele também tem que ter essa ciência, ele também tem que se autoconhecer que ele é mais vendedor do que diretor, do que gerente. Porque o gerente, pense, vamos pensar aqui, pontuar quais são as atividades de um vendedor. Então, o vendedor ele vai ser receptivo, ele vai receber o cliente, né, na porta da loja, ou ele vai até o cliente. Então, ele se apresenta, ele tem uma facilidade de se relacionar, né, de se expressar com essa pessoa. E quando ele for diretor, ele vai sair dessa frente, por assim dizer, e ele vai trabalhar um pouco no background, né, dessa loja. Ele não vai mais receber o cliente na porta da loja. Ele pode até receber o cliente, mas ele vai receber o cliente ali no balcão, né, com alguma dúvida. Então perceba que os perfis, apesar deles terem perfis, terem intersecções, né, você perceber que o diretor, o gerente de uma loja e um vendedor bem sucedido, eles vão ter similaridades no perfil, mas nem sempre o fato de você promover um vendedor a gerente, isso vai ser uma boa escolha. Pode ser que eles sejam. Aí você vai entrar num grande problema que eu já vi muito acontecer, né? O cara, ele é um bom vendedor, certo? E. Ah, o Nicolas, quer pôr aqui na mesa? Aí ele é um bom vendedor. E aí ele vai para o cargo de gerência. Passa 3 meses, por exemplo, que é um tempo bom para você medir se a pessoa está indo bem, está evoluindo. Você percebe que a produtividade dele é nula, é quase nada, né? Aí você chega naquele velho dilema, né? Você fala assim, puxa, ele vendia bem, agora como diretor não faz nada, vou ter que mandar ele embora. Na verdade, o erro não é dele, o erro é seu. Você que não teve a capacidade, a expertise de identificar aonde ele era melhor e você não conseguiu alocar ele da forma mais, vamos dizer assim, da forma mais inteligente na empresa. E aí você inevitavelmente vai chegar à conclusão que ou você volta ele para trás, né, por assim dizer, ou você acaba demitindo ele, porque com certeza quando chegar nesse processo vai dar algum entrave, você vai entrar com alguma colocação, ele vai colocar um outro ponto de vista e pode ser que surja um atrito aí, né? E esse atrito pode ser, acaba, e muitas das vezes, eu já vi, na maioria dos casos, esse atrito acaba levando o desligamento. E aí você como chefe, dono da loja, você perdeu bastante com isso. E por que você perdeu bastante? Porque você perdeu um bom vendedor, você perdeu tempo promovendo esse cara como de gerente, e agora você não tem nem vendedor e nem gerente mais. Então, você fez tudo errado, né? E isso acontece mais frequentemente do que a gente imagina. Eu estou falando de uma loja, mas é comum também isso acontecer numa empresa. Então, você tem lá um cara que trabalha, faz uma atividade ali, e aí você promove esse cara a líder, a gerente, a supervisor. Só que agora, essa característica de líder, supervisor, gerente, diretor, ela agora ela exige uma outra habilidade que a gente já falou aqui anteriormente. É a habilidade de lidar com pessoas. É a habilidade de organizar essas pessoas de forma inteligente dentro de um contexto, tá? E aí você então tem que estar bem certo disso. Eu já vi casos que você pega, por exemplo, você tem um cara muito bom, você não remunera ele. Você paga ele de forma diferenciada. Eu trabalhava numa empresa de engenharia que tinha lá bastante engenheiros e tinha o chefe dos engenheiros. E não era diferente, você chegava para o engenheiro, se ele queria ser líder, ele não queria. Por quê? Porque ele ganhava mais que se fosse o chefe, se fosse o diretor. Então, o chefe dos engenheiros era uma pessoa, era um administrador. Ele gerenciava aquela equipe, ele cobrava prazos, resultados, né? E ele ganhava. Então, como é que você fazia para reter o talento? Uma forma de reter o talento é você dar uma remuneração diferenciada, é você dar um benefício diferenciado, que era o caso desse último exemplo que eu estou dando, tá?
Então, aqui só para continuar, né? Ser um bom vendedor traz credenciais para ser um possível gestor comercial. Então, o fato dele ser um bom vendedor, isso lhe dá uma credencial. Olha, esse cara tem potencial, né? Ele está se destacando, ele tem ele está se destacando dentro da organização e talvez ele seja um candidato a esse cargo de gerência, esse cargo de gestor, tá? E aí tem que tomar muito cuidado com isso, com esse C. Por quê? É aquilo que eu falei anteriormente. O cara, ele é muito bom vendedor, mas será que ele é bom gerente? Né? Pode ser que não, e aí você vai entrar naquela situação. Você vai perder um vendedor e vai perder um gerente. Mas, e aí, como a gente já falou, nem sempre se torna real, né? Ó, porque o cara, ele tem aquela pegada de receber o cliente, conversar com o cliente, falar a linguagem verbal e corporal que o cliente espera, né? E ele não tem essas competências que são desejadas para um gerente. O gerente, ele vai organizar esses processos, as equipes, as pessoas, os recursos, e basicamente ele vai resolver conflitos, né? Ele vai resolver conflitos. Conflitos, que tipo de conflitos? Conflitos de toda e qualquer ordem, né? Conflito, problemas do tipo, o cara precisou ficar afastado, fez o exame de Covid, né, por exemplo, vai ficar afastado aí 15 dias, ou mais, né? Então eu preciso resolver isso. E aí, como é que eu vou fazer? Tem uma colaboradora que ela está gestante e ela vai se afastar por conta da licença maternidade. Então, nós estamos falando aí nem me lembro mais a legislação, mas se não me engano a legislação compreende 4 meses e depois existe a possibilidade de ser estendido para mais 2. E lembrando bem que eu lembrei agora de um episódio, já existe amparo legal, se não me engano, eu não me lembro se isso já é uma definição lá. Eu lembro que estava para ser votado, mas já deve ter sido, eu que não acompanhei, que o Superior Tribunal Federal estava votando, né, um complemento da medida das leis trabalhistas que o pai, né, da criança também teria licença maternidade, menos que a mãe, se não me engano, acho que era 1 mês ou 2, uma coisa assim, mas perceba que você, como gerente, você está sujeito a essa situação. E você vai precisar contornar esses problemas. E se você não tiver essa habilidade, você vai criar mais problema do que solução. Então, perceba que o perfil é diferente, né? Guardam-se semelhanças, mas não é a mesma coisa. Existem competências a mais. Eu preciso ter essas competências a mais, tá bom? Qualquer coisa aí, vocês falam, tá? Vou tentar aqui, ver se... Maravilha. Vamos lá, então, vamos seguir. E aí tem outro dilema grande e problemático que muitas vezes a gente não entende, mas ele tem explicação. A gente não entende porque a gente não consegue enxergar a visão do dono da empresa, do diretor. Quando, então, eu vou contratar um gerente comercial, eu estou falando de gerente comercial, né? Porque o foco é gerência comercial. Mas pense em qualquer outro tipo de recurso. Existe aquele velho dilema na empresa, né? Eu vou contratar uma pessoa, eu vou promover um recurso que já está aqui dentro, ou seja, eu vou buscar dentro aqui da organização uma pessoa para ocupar esse cargo, ou eu vou buscar uma pessoa fora da empresa para ocupar esse cargo. Esse é um outro grande problema, porque as empresas que trabalham com políticas, né, ou melhor, trabalham com plano de carreira, o que é um plano de carreira numa empresa? O plano de carreira é você entrar lá, por exemplo, como estagiário, né, e você, com o passar do tempo, você vai mostrando serviço, você vai se destacando e a empresa vai te dando a oportunidade de crescer dentro da organização. Então, você, de estagiário, por exemplo, você passa para ser contratado, depois de um colaborador, de um auxiliar, você passa a ser um supervisor, você passa a gerenciar, né? Você passa a ser diretor. E isso acontece, tá? Isso não é algo de história, de livro, de administração que fala isso. Isso acontece.
Depende muito da empresa. Eu diria que a maioria das empresas, elas fazem isso. Só que a maioria das empresas, quando fazem isso, elas têm em seu portfólio de decisão qual é o cargo. Qual é o cargo que eu vou trazer, que eu vou buscar dentro e qual é o cargo que eu vou buscar fora. Então, vamos pensar qual é a vantagem, né, de trazer alguém que está fora ou de buscar alguém que já está ali dentro. Uma escolha, tanto uma escolha como a outra, elas têm suas vantagens e, consequentemente, as suas desvantagens, tá? Então, eu elenquei algumas aqui, mas a gente pode ficar falando de muitas outras vantagens. Então, vamos pensar então nessa situação que eu coloquei aqui, ó. Quando você vai buscar um recurso interno, o fato de você buscar o recurso interno é mais barato. Como assim mais barato? Bom, primeiro que ele já sabe como é que a empresa funciona. Então, eu não preciso ficar treinando ele. Né? Eu não preciso ficar treinando ele. Ele sabe como é que é a política da empresa, ele sabe como é que a empresa funciona, ele sabe com boa qualidade como é que a empresa pensa. Então, toda essa questão, ela já é um pouco mais barata, sem contar que todo o processo de contratação, né, de recrutamento, existe um custo para isso. Né? Então, eu vou lá, eu vou buscar uma assessoria de recursos humanos, né, uma contratação, eu vou ter que pagar. Eu não faço nem ideia quanto custa, tá, pessoal? A contratação, contratar uma empresa para fazer a contratação de um recurso humano, mas tem um gasto, porque eles vão entrar em contato com as pessoas, eles vão organizar as entrevistas, que pode ser um ou mais dias, o psicólogo, a pessoa, né, especialista ali na identificação do perfil, ela tem uma formação, ela tem uma atividade remunerada, então eu vou precisar remunerar isso. Se eu for contratar aqui dentro mesmo da empresa, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um cartaz e vou falar, olha, quem tiver interesse, né, entre em contato com o RH da empresa ou manda um e-mail para cá, que nós vamos estar dando oportunidade para os funcionários da empresa que atendam esses requisitos, essas habilidades. E aí você fez ali mesmo, né? E durante o dia do trabalho, você chama esse cara para conversar. Então, sei lá, deu lá um tempinho lá, você vai criar esse espaço na sua agenda de meia hora e você pega o ramal e fala pro cara, olha, se organiza aí que 2:30 da tarde eu quero falar contigo para a gente ver se você tem competências aí que a empresa está procurando para ocupar aquele cargo aí. E aí você chama ele, chama mais outro, chama outra e vê. E aí você toma a decisão. Então você faz, vamos dizer, de forma caseira ali dentro. E isso é bom, por quê? Porque você conhece a pessoa, você conhece o recurso. Você sabe se ela faltou, se ela já faltou nos últimos 4, 5 anos, ou o tempo que ela trabalha com você. Você tem acesso às informações de como ela entrou e como é que ela está agora para você, no sentido de formação profissional. Ah, o cara entrou aqui, era estagiário, agora o cara é chefe, é líder lá do departamento de manutenção, ou coisa e tal. Então, isso é uma boa vantagem, porque você conhece a pessoa. Porém, você tem que entender o seguinte: se for um setor estratégico da empresa, essa pessoa ela não vai agregar nada ao setor. Ela é mais do mesmo, né? Ela é mais do mesmo, ou seja, ela não vai trazer nada de novo para você. E pelo contrário, dependendo do setor, se for um setor estratégico, ela vai trazer vícios que ela já tem na empresa. Como assim vícios? Ah, sei lá, todo mundo chega 10 minutos atrasado, por exemplo, entendeu? Todo mundo sai para tomar café no mesmo horário. Estou falando umas coisas absurdas, mas são alguns vícios, entendeu? Agora, se você quer trazer uma nova, se você quer, além de você contratar uma pessoa nova, o setor que essa pessoa vai ser contratada, ele é um setor estratégico e que é interessante, então perceba, em que é interessante trazer uma pessoa com uma visão diferenciada, com uma visão de fora, com alguma coisa que pode agregar na equipe, aí isso se faz interessante. Mesmo correndo o risco que você não conhece a pessoa.
tá? Mesmo correndo o risco que você não conhece a pessoa, né? Mas o que ela está trazendo para você? Ela vai trazer para você o trabalho que você precisa e ela vai trazer, por exemplo, uma formação, né, que ela tem, uma experiência internacional, por exemplo, que ela pode ter, tá? Uma visão de um mercado europeu ou um mercado norte-americano que você vai atuar, né? Então, isso é muito comum também. Uma empresa, quando ela vai contratar um gestor comercial e ela vai pretender atuar no mercado europeu, ela muito provavelmente ela vai buscar um profissional que atua já em alguma coisa similar dentro do mercado europeu. Então, vai trazer, muito provavelmente ela vai contratar o cara lá, vai trazer o cara aqui para fazer depois definir, fazer o bate-bola de verdade, né? Bater o martelo. E aí vai montar um escritório lá em algum lugar, na França, por exemplo, Paris lá, e de lá o cara vai tocar os negócios da empresa de forma internacional, tá? Então depende. Então, se você for nesse caso, for querer montar um escritório lá na Europa e você pegar, não que o estagiário não tenha qualidade, mas o estagiário, ele é um supervisor, que experiência que ele pode até ter ido passear, não tem problema, mas que experiência que ele vai ter de entender o mercado europeu, como é que ele funciona, tá? Então, pode ser que isso a gente não... você vai perder essa chance. Então, percebeu a diferença? Quanto que é interessante contratar um recurso interno e um recurso externo, né? Então, aqui é mais do mesmo que eu falei, né? O recurso interno está mais alinhado às diretrizes da organização, pois você já se encontra nela e conhece parte do seu processo. E aqui, um recurso externo pode agregar uma nova cultura, né? Uma nova forma de trabalhar, um novo processo, né? Dependendo do setor, tem setores que são muito fortemente regrados por processos, e a área de gestão comercial é uma delas, tá? Então, ele vai trazer uma visão nova de processos nessa área, ele vai trazer uma modernização. De repente, o cara acabou de terminar um MBA na área comercial, num país asiático, e você quer expandir seus negócios no Oriente Médio, então esse já é uma coisa interessante. Tá? Bom, seguindo. Uma outra coisa aqui, né, que é interessante, uma boa técnica que as empresas usam, quando elas vão contratar um gerente comercial, eles costumam contratar pessoas que usam consomem ou usam os seus produtos e serviços. Por quê? Pense assim, quem pode falar melhor do produto da sua empresa? Quem, quem, quem consome seu produto. E essa pessoa, ela vai falar com uma forma ela vai falar de forma tão tranquila, tão honesta, tão fácil, né? Que não vai sobrar nenhuma dúvida que o seu produto é aquilo que ele realmente está vendendo, tá? Então, muitas empresas acabam contratando pessoas que estão familiarizadas com esses produtos ou serviços que ela consome. Isso costuma ter? Sim, tá? Mas não é muito usual. Sei lá, de cada 10 contratação, 2, o cara olha esse detalhe aqui. É algo muito específico, é algo muito ímpar. Eu não lembro, eu acho que eu falei para vocês que eu tinha um colega que trabalhava na cervejaria Itaipava, aqui em Itu, e a empresa tinha um regimento interno lá que se ele fosse visto, fotografado, tomando outra marca de cerveja que não fosse a Itaipava ou a Skin Cariol, ele era demitido por justa causa. E no começo eu não entendi o porquê disso. Eu achava que isso era um abuso, né, da empresa. E de certa forma essa discussão ela faz todo sentido, tá? Ela não perdeu, não é porque eu entendi que perdeu o sentido. Ela não deixa de ser um abuso de autoridade dentro da empresa. Mas se você pensar bem, qual é a melhor pessoa para falar do meu produto? Os meus colaboradores, as pessoas que consomem o meu produto. Se nem as pessoas que trabalham comigo dizem que não comprariam o meu produto, então difícil, né? Uma outra coisa que eu vi isso aqui muito presente, foi quando eu trabalhei na Sorocred.
Então, os proprietários lá, que eram dois sócios, né, os proprietários, eles faziam questão de usar o cartão deles em todo lugar que ia. Tipo assim, isso é balela. Não, não era balela, não, é verdade, gente. Eu quando vi isso, eu falei, isso é conversa mole. O cara tem lá um cartão Visa, um Master, nem lembro, aqueles Diners Club, aqueles cartão lascado, né? Tudo preto, tarja preta e tal, mas enfim. E aí depois eu fui me aprofundando no negócio e fui obtendo informações e de fato eles usavam mesmo. E isso era interessante porque quando eles iam, eles eram os próprios vendedores do negócio dele. Então, quando eles iam em algum lugar e não aceitavam o cartão, era incrível. Eles andavam com papel de proposta de filiação. Eu achava isso o máximo. Eu falava, putz, não acredito. O cara é stakeholder da empresa, o cara tem o cartão de crédito dele não tinha limite, né? Porque ele é dono da empresa, né? E o cara, ele sacava, eles eram executivos, então eles sempre andavam com uma malinha, aquelas malinhas tal de alça, né? Eu lembro que o Newton andava com uma mochila, o Marcelo andava com uma maleta. Aí eles andavam com a bendita das propostas ali na mala. E ele tirava, ele falava, não, peraí. Aí aquela coisa de vendedor, né? Porque o legal da Sorocred é que os dois donos, eles eram vendedores, então eles já tinham essa coisa. Ele sacava lá e falava, não, peraí, você vai fazer uma filiação agora conosco. E aí, evidentemente, se ele queria comprar o produto, ele pegava o outro cartão dele e tal, né? Lógico que ele não tinha só o cartão Sorocred, ele tinha de outro banco também. Aí ele comprava o produto no outro cartão, mas ele não saía de lá sem ter a proposta assinada de filiação daquela loja, daquele estabelecimento. Eu cansei de ver os consultores da empresa filiar posto de gasolina, porque os benditos eles iam um imposto diferente para justamente ele constrangia o vendedor. Falava, não, eu vou pagar o cartão Sorocred. Aí o cara falava que não tinha. Eu lembro de um episódio até hoje que um lá contou para mim que ele não ficou devendo mas ele falou, quase fiquei devendo pro frentista lá do posto porque não aceitava cartão Sorocred. Mas é interessante, então perceba, ele confia no produto dele, então ele vende o produto dele. E aí você fala assim, pô, se o dono da empresa faz questão de usar o produto dele, cara, o produto é bom, né? Todos os produtos têm problema, gente. Eu não estou aqui também acendendo 30 velas, mas todo produto tem problema. Não tem um produto no mercado que não tenha problema. Seja de logística, seja de qualidade, seja porque ele não resolveu o seu problema 100%. Mas ele tem soluções e tem problemas também, tá? Bobo é aquele que acha que comprou um produto e esse produto vai resolver o problema dele de forma completa, tá? Mas vamos lá, vamos seguir. E aí, esse gerente comercial, a finalidade dele vai ser alinhar, mostrar e desenvolver metas que são reais, né? Metas tangíveis, metas que são possíveis de alcançar, né? E por meio de estratégias. E essas estratégias elas podem ser as mais diversas possíveis. Eu posso ter como estratégia para fomentar, para fazer prospecção de negócio, visitar cliente. Eu posso entrar em contato por telefone, por e-mail, por WhatsApp, tá? Hoje nós temos uma oferta, hoje nós temos uma oferta grande de formas de fazer a prospecção de clientes, né? Se a gente olhar, sei lá, 20 anos atrás, a única forma uma das formas era o telefone, né? Ligava para a pessoa, mandava mala direta, aquelas cartas, né? Que vai com o nome da pessoa, dobrada, se abre uma carta. Hoje tem muitas formas. O que acontece? Você hoje pode fazer a prospecção. Tem hora que é um saco ficar recebendo ligação de telemarketing? Mas é uma forma, tá? Uh, monitorar os eventos, né, indicadores, né, que são responsáveis pelas metas, assim como os que podem afetar o desempenho de vendas. Então, aqui é super importante. Um gestor comercial, ele não pode ficar olhando como é que estão as vendas deles a partir da segunda quinzena da empresa, do mês, quer dizer. Porque agora só falta 15 dias. E se ele precisar fazer algumas intervenções, como visita em cliente, entrar em contato,
Perdeu já 15 dias. Então, o ideal é que esse perfil, esse colaborador, esse gestor, ele fique acompanhando todo dia ele acompanha, né? Todo dia ele acompanha. Então, ao invés de ter metas mensais, pega aquela meta mensal e divide por quantos dias a empresa trabalha. Lembrando que a empresa não trabalha 30 dias, tem sábado e domingo. Então, fazendo uma conta de padaria aqui, nós vamos até aí 25, 22, né? 22, 23 dias de trabalho, se for só de segunda a sexta, certo? Então perceba que, porque tem mês que tem 4 semanas e meia, tem mês que tem um pouquinho mais, um pouquinho menos, tá? Então, divida pela quantidade de dias. Então, se você tinha que fazer, tinha que vender 1.000, tinha que fazer 1.000 vendas no mês, então divida isso por 23 dias, por exemplo. Você vai achar a quantidade de vendas que você tem que fazer por dia, tá? E se isso não atingir, professor, como é que faz? Bom, se não atingir, o gestor comercial tem que entender o que está, ele tem que buscar a solução e identificar o porquê que está dando errado. O que está acontecendo de errado? O que os indicadores estão dizendo, né? Eu estou oferecendo no mercado para as pessoas erradas, estou oferecendo no momento errado, na hora errada. Como é que eu estou fazendo essa abordagem, ok? Lembrando também que o fato de não vender não quer dizer que é só culpa do vendedor. Não é porque que o vendedor não vendeu, então é culpa dele. Na verdade, é um conjunto de fatores, né? Você tem o ambiente também, o ambiente é propício, né? A questão econômica, ela é fator decisivo também. E de repente, se o cara ele não está vendendo lá o produto, ele já tem em estoque, qual é a chance dele comprar o seu produto que faz parte do processo dele? Nenhuma, né? Então não vai vender, certo? A chegada de um novo concorrente, né, na região, isso pode despertar um desequilíbrio que você vai ter que corrigir isso depois, tá? Mas o fato é que precisa ter uma visão diária de como anda esse processo. Basicamente é aquilo que eu falei, né? Tem que ser atingidos, tem que acompanhar os indicadores em tempo real, né? Muitos sistemas de BI, de ERP que tem nas empresas já fazem isso. Então, o cara ele apertou ali uma tela ali de imediato, ele já mostra como é que está a situação das vendas. Eu lembro que esse cenário agora está muito complicado, está muito estranho. Mas eu lembro que acho que foi ano passado que eu vi, o ano retrasado, que no Dia das Mães, né, que é agora esse final de semana, aí tinha um site líder de compras, eles estavam falando da Submarino, tá? Eles estavam falando da Submarino. Aí a Submarino eles acompanhavam lá em tempo real como é que estavam as vendas. Era até bonito de ver os gráficos, as coisas acontecendo, o produto saindo de estoque, né? O número, né? Saindo de estoque, transitando para a linha de separação. É muito interessante. Então, isso é um acompanhamento em tempo real. Né? O cara tinha lá em tempo real quantas pessoas estavam no site, quantas pessoas estavam clicando, as compras, né? Então, os sistemas de ERP, de gerenciamento de empresas, de BI, já fazem isso, já trazem essa expertise para a gente, tá? Uh, com relação à prospecção de mercado, o que isso? Eu já falei um pouquinho lá, mas basicamente o que é? Desenvolver um novo negócio ou desenvolver um novo mercado. Lembra que eu contei aquela história para vocês lá que o sapateiro tinha 2 filhos? E aí ele mandou o filho mais velho, foi lá para um país, né? E o filho ficou lá 3 meses, voltou e falou pro pai: pai, lá não dá nada, lá ninguém usa chinelo, lá todo mundo anda descalço, né? Então ele teve uma visão, né? Não, lá o pessoal culturalmente, o pessoal anda descalço lá, nós não vamos vender nada, vamos ficar aqui onde nós estamos mesmo. Passou um tempo depois, o sapateiro mandou o filho mais novo que já tinha idade para viajar. O filho ficou lá 3 meses, voltou, e o filho voltou e falou: olha, pai, nós vamos ficar ricos. Nós temos que montar uma fábrica lá amanhã. O que isso traz de lição para a gente? Visões diferentes, percepção diferente, né? Esse primeiro filho, ele não enxergou a prospecção do mercado, porque ele enxergou a cultura como uma barreira para ele vender o produto dele. O segundo filho
não se preocupou, ou pode ser que ele não viu tudo também. Não estou dizendo que porque ele falou que vai montar uma fábrica, pode ser que não dê certo, porque talvez ele não foi tão atento quanto o primeiro nessa questão da cultura. Mas a visão dele é o seguinte: olha, lá ninguém anda descalço, nós vamos vender chinelo, sapato para todo mundo. Né? Então, a prospecção de mercado, ela começa com esse insight. Então, quando um gestor ele vai buscar um novo nicho de mercado, uma nova prospecção, ele começa a olhar quem são as pessoas que estão naquela faixa de consumo. E as pessoas, nós já podemos elencar aqui, é a renda delas, né? Qual é a faixa de renda, se predominantemente esse grupo é masculino, feminino, se é misto, se são pessoas jovens, né? Se são crianças, se são adultos, se são terceira idade, ok? E por aí vai, tá? Então, essa prospecção é você olhar para o mercado e você entender que existe ali uma lacuna que eu, como empresário, né, como gestor, posso ocupar ali vendendo um produto. Mesmo que esse produto eu ainda não tenha, mas eu vou desenvolver esse produto. Muitos produtos, eles nascem, inclusive, dessa situação. Eu enxergo ali uma oportunidade de negócio aonde eu posso, por exemplo, oferecer um produto de segunda linha, não um produto de primeira linha, e sim um produto de segunda linha. E às vezes até inverso. Eu tenho ali um produto X e eu posso oferecer ali um produto de primeira linha, um produto mais elaborado, mais caro, com mais valor agregado, tá? Então, essas questões elas são importantes, né? Mas a palavra-chave é achar um cliente padrão, identificar um perfil. A partir do momento que você achou um perfil, você identificou um cliente padrão, aonde você quer atuar, com esse cliente que você quer trabalhar, você, consequentemente, vai identificar o mercado, vai identificar o nicho, a região e consequentemente, as propostas de negócio, de mercadológicas que devem ser feitas, tá? Vamos lá, continuando então, falando de prospecção de mercado, coisas importantes que precisam ser levadas em consideração quando vai ser feito isso. Estude seus atuais e futuros clientes. Então, quem são os meus clientes hoje? Os meus clientes hoje são predominantemente essas pessoas. Legal. O que está acontecendo? Eu quero buscar novos clientes? Sim. Se a gente pegar, por exemplo, aqui a indústria de cigarros, a indústria de tabaco, o que aconteceu nos últimos anos, né? Nos últimos anos, a indústria de tabaco ela perdeu bastante o mercado por conta das campanhas de conscientização do fumo e tal. Então, ela já sabia quem era o cliente dela, só que o futuro cliente dela era de um perfil diferente. E, consequentemente, eu não vou vender mais para esse cliente, eu vou ter uma redução nas minhas vendas. Então, qual é a estratégia que eu vou tomar para que eu mantenha o meu nível de venda, o meu nível de faturamento? Estou dando um exemplo, tá? Procure identificar os padrões de consumo. As pessoas consomem esse produto sempre naquela data, sempre naquele evento, sempre naquele dia do mês, né? E procure também entender quais são os desejos dessas pessoas a curto, médio e longo prazo, né? Então perceba que no caso das indústrias de tabaco, a curto prazo eles percebiam que as pessoas iriam continuar fumando. A médio prazo, aquelas pessoas que estavam fumando, elas iriam morrer e, consequentemente, elas não teriam novas pessoas para colocar no lugar dessas que morreram por conta do tabagismo, tá? Então, a longo prazo, automaticamente essa empresa vai falir, essa empresa vai fechar, tá? A Souza Cruz, por exemplo, né, que era a que distribuía aquelas marcas Hollywood, Marlboro aqui no Brasil, por exemplo, foram marcas que dominaram os anos 80. Elas praticamente financiavam carros de Fórmula 1, que é caríssimo, né? Financiavam esportes de vela, de um monte de coisa, tá? Então perceba que, mas a longo prazo, isso foi criando, foi se descolando
o consumo de tabaco foi se descolando da atividade de esporte, tá? E aí essas empresas, consequentemente, foram perdendo mercado. O perfil, né? E a frequência do consumo dessas pessoas dos meus produtos, a gente já meio que falou aqui por cima de um jeito ou de outro. A gente precisa desenvolver um método, tá? Então, o gestor comercial ele precisa desenvolver um método. Ele precisa organizar uma sequência lógica de passos, tarefas e eventos que devem ser seguidas para que ele possa atingir seus objetivos, né? Essas metas, elas são importantes porque elas vão tornar o problema mais tangível. E quando surgir problemas nesse processo, vai ficar fácil de eu identificar qual parte, qual etapa estou tendo problema, tá? Então, ser organizado, a gente já falou isso aqui de outras vezes, né? Ser organizado é crucial. A gente pode usar recursos, então, para que a gente possa desenvolver essas atividades de prospecção de mercado, existe muita ferramenta para isso. Como eu falei, existem os sistemas de ERP, existem os sistemas de BI, sistemas de BI, né? Tem aquela técnica também do esforço 20/80, ou seja, é uma técnica, eu coloco 20% de esforço para conseguir 80% de produtividade, né? Você tem, por exemplo, aqui uma ferramenta digital, que é o Pipe Drive, né? E uma coisa que nós precisamos lembrar é que vendas se tornou um evento social. Vender se tornou um evento social. Hoje, quando a gente abre o Facebook, por exemplo, o Facebook tem muita oferta de negócio. O próprio WhatsApp o Facebook virou uma vitrine, né? Para pessoas que estão oferecendo serviços pagos e aquelas que também estão oferecendo serviço gratuito, tá? Tem isso? Lógico que tem, né? Cursos gratuitos, evento, né? E por aí vai. O que tem e o que tem mais é gente ensinando coisas na internet. Se você entrar no YouTube e procurar as coisas mais absurdas, como fazer isso, aparece alguém lá explicando como que faz, né? Isso é muito louco. E a pessoa fez de graça, tá ok? Então, esse momento, né, onde a gente vê muita imagem e as pessoas olham mais as imagens do que o texto, é bom para construir um perfil, uma autoridade, né, produzindo bons conteúdos e fazer novas conexões. Porque pensa assim, por que aquela pessoa está colocando curso de culinária ali no YouTube, no Face? O cara está fazendo de graça. Existe uma razão do porquê disso, né? O cara está fazendo conexões, ele está expandindo, ele está conseguindo seguidores, né? Esse é o nome que fala. Porque a hora que ele colocar uma atividade remunerada, se ele tiver lá, sei lá, 1 milhão de pessoas, se ele oferecer um curso lá de culinária, por exemplo, qual a chance? Pense em 10%. 10% de 1 milhão são 100 mil pessoas. 100 mil pessoas. Se 10% dessas pessoas fizerem o curso, 10% de 100 milhões é 10 mil. Pagando, vamos imaginar que cada pessoa pagasse R$ 1 nesse curso. São 10 mil reais. Né? E aí você multiplica pela quantidade, você vai ver onde vai. Então, é uma vitrine, tá, pessoal? Não deve ser deixado de lado. E aí, ó, eu vou deixar uma atividade prática aqui para vocês. Eu não criei ela lá, mas eu vou criar no Moodle ainda hoje. Eu quero que vocês acessem essa ferramenta aqui para mim, www.pipe.com, e quero que vocês façam um relatório para mim. Professor, o que é um relatório? Vamos lá, um relatório, você vai gerar um arquivo e você vai contar para mim. É como se fosse um manual de uso. Ok? Então você vai lá, contando, funciona assim, dá para fazer isso, tá? Então é isso que eu quero que vocês façam para mim nessa atividade. Tudo bem? Tranquilo? Maravilha? Posso encerrar aqui então, para a gente daqui um tempinho partir para outra aula?
Eu vou parar então aqui de gravar, tá?